Fala investidores, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal Tô na Bolsa e hoje vamos falar sobre a WEG, essa gigante aí da Bolsa Brasileira que acaba de divulgar o seu balanço trimestral, primeiro trimestre de 2021. Então fica comigo até o final do vídeo e vamos conferir aí tudo sobre a WEG. Então, falando bem rápido aí sobre a empresa, ela foi fundada em 1961, é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos. Então, a WEG é uma empresa que atua aí no ramo de equipamentos eletrônicos, industriais, principalmente motores elétricos. Também tem uma parcela de atuação na geração e transmissão e distribuição de energia, automação e tintas para diversos setores, incluindo infraestrutura, siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, mineração, entre outros. Então, é uma empresa gigante aí na bolsa, uma das queridinhas aí no mercado. E agora vamos primeiramente falar sobre o desdobramento que a WEG aprovou de uma ação para duas. Em seguida vamos falar sobre seus resultados. Então, sobre o desdobramento aí das ações da WEG, para quem ainda não sabe, a WEG comunicou aos seus acionistas aí ao mercado em geral que foi aprovada a proposta de desdobramento das ações do capital social da companhia, passando cada uma ação ordinária a representar duas ações, sem elevação do capital social. Ou seja, quem tinha uma ação da WEG agora vai passar a ter duas. Segundo aí a Assembleia Geral Ordinária, que foi realizada no dia 27 de abril e foi aprovada aí essa proposta de desdobramento. Então, quem tinha uma quantia de WEG no dia 27 de abril de 2021, no dia 28 já pôde perceber aí no seu home broker que as ações foram desdobradas, ou seja, quem tinha uma ação agora passa a ter duas, quem tinha 10 passa a ter 20, quem tinha 100 passa a ter 200. E o valor, logicamente, foi aí desdobrado em 50%. Então, já de cara temos aí nos destaques a receita operacional, pouco mais de 5 bilhões no primeiro trimestre de 2021, que representa um crescimento de 36,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e 3,8% superior ao quarto trimestre de 2020. Então, outro destaque aí importante é o retorno sobre o capital investido, que atingiu 28,2% no primeiro trimestre de 2021 e representa aí um crescimento de 7,5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2020 e um crescimento de 2,7 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2020. Então aí podemos ver a mensagem da administração que informa que este trimestre manteve a sequência do bom desempenho observado em grande parte do nosso negócio. O desempenho do mercado interno foi positivo, sustentando níveis elevados de receita nos equipamentos, como as áreas de equipamentos eletroeletrônicos, industriais e motores comerciais, bem como os appliances, motivados pela continuidade da recuperação da atividade econômica iniciada no segundo semestre do ano passado. Então perceba aí que a empresa comunica que o resultado foi positivo, então sustentando aí os níveis elevados de receita, e fala aí do bom desempenho nas áreas de vendas de equipamentos eletroeletrônicos, industriais e motores. Então, na tabela 1 a gente acompanha aí os principais números do trimestre. Perceba que a receita operacional líquida cresceu em relação ao quarto trimestre de 2020. Então observe aí que a receita líquida foi de 5.076.879.000. Isso é um crescimento de 3,8% em relação ao quarto trimestre de 2020 e um crescimento de 36,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020. E agora o lucro líquido da empresa, que é o que os investidores aí mais observam, também teve um crescimento aí em relação ao quarto trimestre de 2020. Não foi um crescimento muito expressivo, mas em comparação ao primeiro trimestre, podemos ver aí uma diferença bem significativa, que foi na ordem de 73%. Então a empresa teve um lucro líquido aí de 764 milhões, em comparação ao quarto trimestre de 2020, que foi de 742. Isso é um crescimento de 3%, mas em comparação ao primeiro trimestre de 2020, temos aí um crescimento de 73% do lucro líquido. Então aqui perceba o gráfico da receita operacional, que foi de 5 bilhões e 76 milhões aí no primeiro trimestre, 54% foi no mercado externo e 46% no mercado interno. Perceba como a WEG aí é gigantesca no mercado externo também. Então aqui você pode acompanhar o desempenho da WEG nos continentes. Sabemos que a WEG é uma empresa que atua fortemente mundialmente. Sua receita, boa parte, é em dólar. Então aqui agora você acompanha o desempenho por área de negócio.
49,7% da participação é na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais. E aqui você tem uma tabela com a comparação entre os trimestres e o mercado interno e o mercado externo. Aqui você tem a participação da empresa na área de geração, transmissão e distribuição de energia. Então perceba que nessa área de atuação ela tem mais força aí no mercado interno do que no mercado externo. Aqui você tem 11,6% de participação na área de motores comerciais e appliance. E por último você tem o menor percentual aí de participação, que é de 4,6%, que é aí no mercado de tintas e vernizes. Também você pode fazer esse comparativo aí. Então aqui você pode acompanhar o fluxo de caixa da empresa e comunica aí que a geração de caixa nas atividades operacionais foi de 404,5 milhões nos 3 primeiros meses de 2021, que é uma diminuição de 23,1% comparado ao ano anterior. Este resultado é explicado principalmente pela maior necessidade de capital de giro do período. Agora aqui você pode acompanhar o retorno sobre o capital investido, que é o ROIC, que mostrou uma evolução aí de 7,5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2020, atingido aí 28,2%. E para finalizar, aqui você tem a demonstração de resultados consolidados do trimestre. Então perceba que a receita operacional da empresa foi de 5 bilhões, isso representa um crescimento de 3,8% em comparação ao quarto trimestre de 2020 e 36,7% em comparação ao primeiro trimestre de 2020. E o lucro bruto da empresa foi de 1 bilhão e 600 milhões, que representa aí um crescimento de 1,5% em comparação ao quarto trimestre de 2020 e 47,6% em comparação ao primeiro trimestre de 2020. E agora o mais importante, que é o lucro líquido, que é quanto a empresa lucrou aí no trimestre. Então a WEG teve um lucro aí de 764 milhões, que representa um crescimento aí de 3% em comparação ao quarto trimestre de 2020 e um crescimento de 73,7% em comparação aí ao primeiro trimestre de 2020. Então a WEG continua sendo uma excelente empresa. Percebemos aí nos seus números que mesmo em período de crise ela continua em crescimento, se expandindo aí no mercado, principalmente no exterior, dando lucro, distribuindo dividendos. Então é uma empresa aí exemplo na bolsa. Então lembrando que esse vídeo, pessoal, não é nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda do ativo. Encare toda essa análise aí como de forma educativa. E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo rápido de hoje, analisando a WEG. Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.